Não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Para fazer esse tipo de pergunta, e em outras situações, você vai usar o verbo would. Vamos ver isso melhor depois da vinheta. Oi, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao Inglês em Flashcards. Hoje eu vou falar sobre o verbo would. Primeiramente, eu tenho que falar aqui que o would é um verbo modal. Se você não sabe o que é um verbo modal, é um tipo de verbo auxiliar que vai modificar ou completar o sentido do verbo principal. Veja alguns exemplos para você ter uma noção de como o verbo would faz isso. A frase aqui sem verbo would é I travel today. E com o verbo would, ela fica I would travel today. Outro exemplo é I love going to the beach. E com o verbo would fica I would love to go to the beach. O próximo exemplo é I work in the morning. E com o verbo would fica I would work in the morning. Deu para ter uma noção desse papel do verbo would na frase? Bem, mas quando se usa esse verbo would, não é? Vou falar aqui para você quais são as situações que a gente vai usar esse verbo. Se usa o verbo would quando se quer formular hipóteses, quando se quer fazer pedidos de maneira mais polida, para oferecer algo de uma forma mais sutil, para falar em discursos indiretos e também para formar condicionais. Nossa, é coisa, né? Vou escrever melhor cada uma dessas situações aí com exemplos. Como eu já tinha falado, você pode usar o verbo would para formular hipóteses. Por exemplo, I think they would do that. Aqui nessa frase, se tem somente uma hipótese de algo, não necessariamente condiz com a realidade, né? Algo que a pessoa acha, né? Ou seja, algo que ela está falando baseado na opinião dela, mas não em fatos reais. Se você quiser estabelecer um paralelo, né, entre o verbo would e o português, né? O verbo would corresponderia ao futuro do pretérito no português, né? Em que os verbos têm a terminação ia ou iam. Então, na frase que a gente viu no início da aula, a gente pode ver que sem o verbo would, a frase é I travel today. Já com o verbo would, a frase fica I would travel today. Ou seja, a frase que estava descrevendo algo no presente, com o verbo would, passa a descrever algo que aconteceria, né? Mas que não aconteceu. Quando você deseja fazer um pedido para alguém de uma maneira mais polida, você também vai usar o verbo would, como em I would like you to help me with this. Então aqui a gente vê que a pessoa está pedindo algo, que nesse caso é a ajuda de alguém, mas não está pedindo de uma forma direta, né? Ela está pedindo de uma forma mais polida, digamos assim. Nesses casos, que se deseja fazer um pedido de uma maneira mais polida, mais indireta, também vai usar o verbo would. Para oferecer algo também de uma maneira mais sutil, você vai usar o verbo would. Por exemplo, would you like to dance with me? Então aqui a gente vê alguém está oferecendo algo a alguém. Na frase, né, que a gente viu no início da aula, da dona Florinda oferecendo uma xícara de café para o professor Girafales, entra aqui nesse caso, né, que ela está oferecendo algo de uma maneira mais polida. Só que ali, né, a frase está na forma negativa, que vai ser falada mais adiante na aula. Só falei agora para você saber, né, que caso se encaixa aquela pergunta. Quando se fala por meio de um discurso direto, ou seja, quando você está repassando para alguma pessoa o que outra pessoa falou, você vai usar o verbo would. Por exemplo, imagine que uma pessoa chamada Emma falou My classes start this week. Se alguém quiser falar o que Emma falou para outra pessoa, né, ela vai estar falando em um discurso indireto, porque vai estar repassando o que Emma falou. Então a frase, né, no discurso direto fica Emma said her classes would start this week. Também há casos de discursos indiretos em que você vai substituir o verbo will do discurso direto, ou seja, na fala literal da pessoa, pelo verbo would no discurso indireto. Então imagine agora que Emma falou I will buy my materials. Se alguém quiser contar para outra pessoa o que Emma falou, a frase ficará Emma said she would buy her material. O verbo would também vai ser utilizado para estabelecer condicionais. Então, no caso, é para falar que algo aconteceria se outra coisa acontecesse antes. Por exemplo, If I had money, I would buy the house. Então, aqui a gente vê que uma coisa só aconteceria, então, essa coisa, no caso, é comprar a casa, né? Se outra acontecesse antes, nesse caso, a pessoa tem dinheiro. Ou seja, a pessoa só compraria a casa se outra coisa acontecesse antes. Se tivesse, né, a partir de uma condição. E qual é essa condição? Ela ter dinheiro. Agora eu já falei, né, de quando você vai usar o verbo would. Vou falar de outras coisas também importantes sobre esse verbo. Então, eu já disse que ele é um verbo auxiliar, só que ele sempre vai ser seguido do verbo principal no infinitivo, sem a partícula to. Então, a estrutura fica
would mais verbo principal. E esse verbo principal vai estar no infinitivo sem a partícula to. Os verbos no infinitivo são aqueles que não sofreram conjugação. Em inglês, esses verbos são precedidos pela partícula to. Ou seja, antes do verbo, né, no infinitivo sem conjugação, vem a partícula to. Então, a estrutura, né, de verbos no infinitivo no inglês é to mais verbo. Por exemplo, to love, então aqui a gente vê, né, to, partícula to, verbo no infinitivo sem sofrer conjugação. To choose, to open. Então, o verbo would, como eu já falei, ele vai ser seguido, né, depois do verbo would, vai ter o verbo no infinitivo sem a partícula to. Então, a estrutura fica would love, would choose, would open. Fugindo um pouco aqui do tema, né? Você já sabe que a gente tem uma lista VIP que você pode ter acesso a materiais exclusivos como o exercício que eu preparei desse assunto. O link, caso tenha interesse em se inscrever, está aqui na descrição. Mas voltando aqui ao assunto, né? Em frases afirmativas, que utilizam o verbo would, a estrutura vai ser sujeito mais o verbo would mais o verbo principal. Então, primeiro vai vir o sujeito da frase, depois o verbo auxiliar would, depois o verbo principal. Lembrando que ele está no infinitivo sem a partícula to. Por exemplo, na frase I would travel today. Então, sujeito, pronome I, depois o verbo auxiliar would, depois o verbo principal travel. Por ser um verbo modal, o verbo would não se flexiona de acordo com o sujeito, ou seja, qualquer que seja o sujeito da frase, o verbo would vai continuar sendo escrito e falado da mesma maneira. A conjugação desse verbo na afirmativa, né, tendo como verbo principal travel como exemplo, e o verbo principal também não vai sofrer, né, alteração. Já que ele está sofrendo a influência do verbo modal, né, que nesse caso é o would, né, deixando ele aí no infinitivo sem a partícula to. Então, a conjugação na afirmativa é I would travel, you would travel, he would travel, she would travel, it would travel, we would travel, you would travel, they would travel. Já as frases negativas que vão utilizar o verbo would vão ter estrutura sujeito, mais would, mais not, mais verbo principal. Então, vemos aqui que a diferença, né, entre a afirmativa e a negativa é somente que na negativa eu tenho um acréscimo aí da partícula not, que vai indicar justamente a negação que está sendo falada. Então, a negação aí vai ser representada pelo not. A gente pode ver a estrutura, por exemplo, em I would not travel today. Então, aí, sujeito novamente, depois o verbo auxiliar would, depois aí o not, depois do not, o verbo principal travel. A conjugação na negativa vai seguir esse padrão dessa estrutura aí, ficando I would not travel, you would not travel, he would not travel, she would not travel, it would not travel, we would not travel, you would not travel, they would not travel. Agora, na forma interrogativa, o que vai haver é uma inversão entre a posição do verbo auxiliar e do sujeito. No caso, primeiro vai vir o verbo auxiliar would e depois o sujeito. Então, quando você for fazer uma pergunta em inglês primeiro, né, você vai usar o verbo auxiliar, nesse caso aqui é o would, e depois o sujeito. Então, a estrutura das frases vai ser would mais sujeito mais verbo principal. Passando o nosso exemplo agora para a forma interrogativa, né, para que você possa fazer essa comparação e observar aí, né, essa inversão na posição, a gente vai ter Would I travel today? Em perguntas, então, primeiro vem o verbo auxiliar, depois o sujeito, que no caso é o pronome I, depois o verbo principal, que nesse caso aqui é travel. E a conjugação, né, na interrogativa fica Would I travel? Would you travel? Would he travel? Would she travel? Would they travel? Would we travel? Would you travel? Would they travel? Falando agora a respeito da contração do verbo would, né, a gente sabe, né, que no inglês falado, principalmente em situações mais informais, nem sempre o verbo would, né, vai se apresentar dessa maneira. Então, por muitas vezes falar-se rápido e alguns sons acabarem ficando aí excluídos, né, o verbo would também pode se apresentar dessa forma contraída. Na forma afirmativa, a contração de would é apóstrofo D. A gente viu em nosso exemplo que na forma afirmativa primeiro viria o sujeito, depois o verbo would e depois o verbo principal. Então, o exemplo que a gente usou, a gente tinha I would travel today. Então, na forma contraída, ao invés de vir o verbo would, em sua versão completa virá a sua versão contraída, que é apóstrofo D. Né? Fica na frase I'd travel today. Então, aí a gente mantém a mesma sequência na estrutura, só que agora, né, aí eu tenho aí a versão contraída. Então, que é apóstrofo D. Então, a pronúncia também muda a pronúncia mais rápida, como você pode observar, né? Então, na forma completa tinha I would travel today. Agora, na forma contraída, é I'd travel today. Então, forma contraída, né, é a forma mais rápida de você pronunciar uma palavra.
A conjugação na forma contraída, usando mais uma vez o verbo travel como exemplo de verbo principal, fica I'd travel, you'd travel, he'd travel, she'd travel, it'd travel, we'd travel, you'd travel, they'd travel. Na forma negativa, né, a contração de would, not, né, vai ser wouldn't. Por exemplo, I wouldn't travel today. Ao invés de vir I would not travel today. Voltando lá, né, a pergunta no início da aula que a gente viu, né, que para quem assistiu Chaves, sabe, né, da fala clássica da Dona Florinda, que é não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Então, nesse caso, ela está oferecendo algo de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais indireta, mais polida. Ela seria mais direta se ela perguntasse, você quer entrar e tomar uma xícara de café? Então, você entendeu a diferença entre as duas maneiras? É por isso, nesse caso, né, que ela oferece de uma forma mais sutil, feita de uma forma mais indireta, se usa o verbo would para fazer essa pergunta em inglês. E fica na frase, Wouldn't you like to come in and have a cup of coffee? A conjugação abreviada, né, na forma negativa, mais uma vez sendo o verbo travel, o verbo principal de exemplo, fica I wouldn't travel, you wouldn't travel, he wouldn't travel, she wouldn't travel, it wouldn't travel, we wouldn't travel, you wouldn't travel e they wouldn't travel. Vamos agora testar se você aprendeu mesmo por meio dos nossos flashcards. Que tipo de verbo é o would? É o verbo modal, ok? Qual é a sequência na afirmativa do would e do verbo principal? Would, mais verbo principal, lembrando, né, que esse verbo principal está no infinitivo, sem a partícula to. Qual é a estrutura de frases afirmativas que utilizam o verbo would? Sujeito, mais would, mais verbo principal. I not would travel today. O que está errado nessa frase? A estrutura de frases negativas é sujeito, mais would, mais not, mais verbo principal. Então, not não vem antes de would, como na frase lá que está errada. Qual é a forma contraída na afirmativa do verbo would? É, né? Apóstrofo D. Bom, essa foi a aula de hoje, espero que tenha lhe ajudado. Lembrando aqui de novo da nossa lista VIP, que tem materiais exclusivos para quem tá lá. Então lá tem exercícios, mapas mentais, flashcards exclusivos e muito mais. O link tá aqui na descrição. Aqui na descrição também tem os links das nossas redes sociais. Lá você pode encontrar materiais diários para ampliar seu vocabulário para que você possa se comunicar melhor em inglês. Até o próximo vídeo!